O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós iniciamos o tríduo pascal. Nós chegamos hoje ao ponto mais alto do nosso calendário litúrgico. As celebrações mais importantes, todas são importantes, mas estas três que nós temos, hoje, amanhã e sábado, configuram
a suma do mistério pascal. E é muito bom vê-los aqui, ver essa igreja repleta, sinal de que vocês entenderam a importância destas celebrações, começando por essa de hoje, a qual eu disse no início, que nós temos aqui uma das mais importantes catequeses de Jesus para os seus discípulos, apóstolos. A última catequese. E por que não dizer a mais importante? Dela deriva a nossa missão. Quem não entendeu, quem não entende o mistério de hoje, os ensinamentos de hoje, a catequese desta missa, não pode dizer que entendeu a missão de ser cristão, de ser discípulo de Jesus Cristo. Por isso hoje, o que nós fazemos nesta celebração não é teatro, é memória. Vocês estão vendo essa mesa bonita aqui, extensão da mesa eucarística. Nela estão algumas pessoas representando os apóstolos. No entanto, todos nós que estamos aqui hoje, somos representantes dos apóstolos. Todo cristão deveria ser um representante ou um continuador dos apóstolos, daqueles que aprenderam na escola de Jesus como ser discípulo missionário dele. Este ano, a Igreja do Brasil escolheu como tema para a campanha da fraternidade a educação. E pedia-nos, e continua nos pedindo, a ensinar com amor, a ensinar com sabedoria, a educar com amor, a educar com sabedoria. Por isso, nós escolhemos para ser os representantes dos apóstolos e daqueles que estão diretamente envolvidos com o ensino, 12 professores, ou melhor, professoras. Elas terão os pés lavados, representando os apóstolos, na sua árdua missão de servir. O grande desafio da educação, o grande desafio de servir com humildade, o grande desafio de não desanimar diante de uma missão tão importante para a nação. Nós estamos hoje fazendo esse gesto. O gesto que vamos fazer daqui a pouco, como eu disse, não é uma encenação, é uma memória daquilo que Jesus fez na última ceia. Hoje a liturgia é da última ceia. Jesus está com os seus discípulos em volta de uma mesa. E nesse momento, ele é entregue. O traidor, sentado junto com os demais, vai entregar Jesus. Aqui tem um primeiro recado para nós. Às vezes, nós sentamos também em volta da mesa, comungamos com ele, ou supostamente comungamos, mas o traímos. Quando Jesus diz que um deles iria traí-lo, todos ficaram preocupados e perguntavam: será que sou eu? Podemos hoje fazer a mesma pergunta que ficou no coração dos apóstolos naquela noite: será que sou eu que vou traí-lo? Temos que ter essa preocupação. A principal preocupação que nós tínhamos que ter como cristão é
estou traindo Jesus com o meu gesto, com a minha postura, com a minha maneira de ser, com as minhas ações, com os meus pensamentos, com as minhas palavras? Sentado em torno da mesa, Jesus então, no meio de um contexto de traição, ele vai ensinar os discípulos: a hora chegou. Então, antes de partir para junto do Pai, eu quero deixar um ensinamento muito importante para vocês. Vocês querem ser continuadores de minha missão? Então, vejam, aprendam esta lição. Ele se levanta e tira o manto. Seu primeiro gesto, tirar o manto, tem um significado teológico muito importante. O manto configura a sua dignidade, a sua divindade, a sua importância, o seu ser mestre e senhor, a sua grandeza. No entanto, ele tira o seu manto, porque às vezes os nossos mantos impossibilitam-nos de servir com humildade. E cabe aqui perguntar: quais são os meus mantos hoje? Temos muitos mantos. Não que eles sejam ruins, não necessariamente. Há mantos, há capas, há invólucros que são ruins, mas outros que são necessários, mas que não devem impedir-nos de servir. Temos às vezes o manto da nossa classe social, o manto dos nossos títulos, o manto da nossa posição social, o manto da nossa aparência, quando a temos boa aparência. E por aí dá para irmos enumerando uma série de mantos, de coisas que nos envolvem e que às vezes nós precisamos despir-nos desses mantos para nos achegarmos àqueles que estão mais distantes de nós. Quando Jesus tira o seu manto, ele não perde a sua dignidade. Quando nós tiramos os nossos mantos, nós não perdemos a nossa dignidade. Uma pessoa que é digna, ela pode ter o manto mais importante deste mundo, que ela não perde a sua dignidade ao tirá-lo. Então Jesus, no seu primeiro gesto, é levantar-se da mesa e tirar o manto. O segundo gesto de Jesus, amarrar uma toalha na cintura, cingir os rins, ou seja, aqui nós interpretamos como um momento que ele coloca um avental. Alguém, por acaso, no caso as mulheres, quando vocês colocam um avental, ou quando vocês colocam o jaleco de professora, vocês estão indo passear? Estão indo para o shopping? Onde é que vocês estão indo, ou vocês estão indo quando colocam um avental? Está indo para a pia, para o tanque, para o trabalho? Está indo servir a alguém? Quando Jesus coloca o avental, ele está mostrando para nós o gesto do serviço, o instrumento, aquele que está a postos ao serviço, a servir o irmão. Mas ele não para por aí. Ele vai descendo degraus e degraus até chegar àqueles que estão lá embaixo, os últimos dos últimos. Por isso, ele se curva diante dos seus apóstolos. Olhem só, o Mestre e Senhor,
o Messias, Deus se curvando diante daqueles que eram seus apóstolos, seus discípulos. E ele pega uma bacia, uma jarra, uma toalha e começa a lavar os pés. Quem é que lavava os pés naquele tempo dos outros? Os servos, os escravos. Quando alguém vinha caminhando léguas de distâncias e chegava à casa de alguém com os pés empoeirados dos caminhos, um gesto de acolhida fraterna, de mostrar que aquela pessoa era bem-vinda, era amada, era querida, é você ter alguém na porta com uma bacia, com água, para que aquela pessoa lavasse os seus pés, descansasse os seus pés, um gesto de acolhida. Geralmente quem fazia isso eram os servos, os escravos, que ficavam esperando o seu senhor voltar nas altas horas da madrugada para acolhê-lo lavando os seus pés. Jesus faz o gesto dos escravos, dos servos, dos mais humildes da sociedade, colocando-se nessa posição que escandalizou a Pedro e que hoje escandalizaria muitos de nós se assim ele o fizesse literalmente, apesar de ele continuar fazendo isso todos os dias para nós. Pedro então se choca com esse gesto e pergunta muito surpreso para Jesus: você vai lavar o meu pé? De modo algum, nunca você vai lavar os meus pés. Pedro vai dizer para Jesus: nunca alguém tão importante como o Senhor vai lavar meus pés, eu é que devo lavar os seus pés. Pedro estava cheio de boas intenções, mas não tinha entendido a catequese de Jesus. Por isso Jesus precisou ser muito duro e claro com ele. Precisou desenhar para Pedro entender: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você faltou a esta aula tão importante. Você não aprendeu a lição mais importante do cristianismo, que é se curvar para lavar os pés uns dos outros. Essa é a nossa missão. Por isso, dentro do cristianismo, não tem lugar para arrogâncias, para vaidades, para superioridades, para acharmos que somos mais importantes que outros. Para Deus, o mais importante é aquele que serve mais humildemente aos seus irmãos. Esses, para Deus, são os mais importantes. Não na sociedade. No mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, os mais importantes são os que têm mais títulos, mais posses, mais bens, mais beleza, mais saúde, mais mantos sociais. Para Deus nada disso tem importância. O que importa para Deus é servir na humildade. Por isso Jesus deu essa lição e disse para os demais: se vocês não permitirem que eu faça isso hoje, na minha derradeira ceia com vocês, vocês não terão parte comigo. Vocês estão reprovados nesta aula, neste exame, nesta catequese. E hoje nós viemos aqui para aprender isso dele, para sairmos daqui conscientes de que, ao presenciar esse gesto, nós devemos fazer o mesmo. Por isso eu repeti 2 vezes aqui: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus deu o exemplo para nós fazermos a mesma coisa que ele fez. E ele não disse, é para esta ou aquela pessoa. Ele disse, para todos que forem meus discípulos. Para todos que levarem o nome de cristão. Não importa se é católico ou de qualquer outra denominação cristã. Se levamos o nome de cristãos, nós deveríamos ser discípulos missionários de Cristo e seguir
o seu exemplo. Já imaginou como o mundo seria bonito, melhor, se todos os cristãos, indistintamente, tivessem aprendido esta nobre lição que hoje nós ouvimos nesta liturgia? Por isso, nesse momento, nós vamos fazer esse gesto, essa memória de lavar os pés. Enquanto eu vou lavar os pés dessas que estão aqui, simbolizando todos os professores, todos os apóstolos, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, que têm a missão de servir na igreja, vão fazer o mesmo gesto. Eles vão andar aqui pela Assembleia, vai escolher um de vocês e vai lavar os seus pés, como a lição. Nesse gesto, leia-se: eu devo fazer o que Jesus ensinou.